Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Will, que é mais um videozinho aqui explicando para vocês alguns segredos, né? Ou quem sabe um dos maiores segredos sobre o Bitcoin que talvez ninguém aí tenha te contado ou te explicado da forma que eu vou vos explicar, tá bem? Pessoal, é muito importante quando você tem a mentalidade como investidor de saber qual é o melhor momento para se aportar grandes capitais em um determinado investimento. Esse talvez seja o maior a maior sabedoria, o maior conhecimento que você deve adquirir para se tornar um investidor bem-sucedido. Pois bem, e qual é o dado que eu tenho aqui para trazer para vocês? Exatamente o dado onde nos mostra o momento no mercado, no tempo, em que as baleias, você já deve ter ouvido falar, né? Baleias estão acumulando. Vamos ver isso a fundo? O que significa essas tais baleias no mercado? E qual é o momento que essas baleias de fato estão acumulando? No caso aqui, o ativo que nós vamos falar é o próprio Bitcoin. Ok, então vamos aqui primeiro aqui para o Google, vamos fazer uma pesquisa. O que são as baleias no mercado Bitcoin? Olha só, o que o Google nos traz? Uma baleia de Bitcoin é um investidor ou entidade que possui grandes quantidades de Bitcoin, suficiente para influenciar o mercado com suas compras ou vendas, devido ao volume significativo de ativos. Vou abrir essa imagem aqui. Ah, não, é muito pequeno. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui uma outra imagem de baleia de Bitcoin. Olha só essa aqui. Também é bem pequenininha. Mas enfim, vocês conseguiram aí ter a noção, né? Então, é um investidor que possui grandes quantidades, né? Ou seja, é um investidor que tem um poder, né, monetário muito grande. E o que significa você ter um poder monetário muito grande? Hum? Significa que você não é nenhum estúpido, né? Para dizer no mínimo. Significa que você é um investidor sagaz, inteligente e que sabe muito bem aproveitar as oportunidades que lhe é apresentada, no mínimo. Você concorda com essa afirmação minha? Pois bem, porque ninguém consegue ser um grande investidor, uma pessoa com grande poder de capital, de dinheiro na mão, sendo uma pessoa despreparada, uma pessoa sem conhecimento. Você concorda com essa afirmação também? Então, se você concorda com essas duas afirmações, nós estamos praticamente na mesma página. Então, uma baleia no mercado, vamos colocar aqui agora no mercado financeiro. No mundo das criptomoedas, bom, aqui também já está se referindo a criptomoedas, vamos ver aqui. Bom, eles principalmente vão se referir à mesma coisa, né? Então, esses investidores, eles possuem, primeiro,
um conhecimento muito afinado do mercado, conseguem captar as tendências do mercado e capitalizarem em cima dessas tendências, ou seja, eles conseguem aportar o seu capital de forma sábia e sagaz para que o retorno do capital investido possa ser o maior possível, né? Então, esse perfil de investidor é o perfil chamado de baleia, tá? Baleia. Pois bem, e o motivo desse vídeo é tentar trazer para você aonde que você consegue encontrar essas informações de quando as baleias estão comprando e quando as baleias estão vendendo. Porque assim, você, assim como eu consigo ver o meu público, né, somos pessoas normais, trabalhadoras, que estamos buscando aplicar o nosso dinheiro de forma sábia para que ele venha a se multiplicar e assim nós venhamos a ter um futuro mais próspero, chegando assim a nossa independência financeira, tá certo? Então nós que não somos baleia, não somos tubarões, somos sardinhas, vamos colocar desta forma, dos menores peixes que há aí no oceano, é muito melhor para nós nadarmos com as baleias do que com as piranhas, vamos colocar assim. Você concorda com essa afirmação? Então, o que eu fiz? Eu preparei aqui aonde que você vai conseguir buscar essas informações para que você também venha nadar junto com as baleias, ou seja, comprar quando as baleias estão comprando e vender quando as baleias estão vendendo, ok? Então fique ligado aí, que é nisso que nós vamos nos aprofundar nesse momento. Pois bem, venho trazer agora aqui o gráfico do Bitcoin sem nada anotado, limpo, clean, para que nós possamos assim dar uma observada. Pessoal, nós já comentamos aqui no canal, em outros momentos, que o melhor momento para comprar um ativo, principalmente um ativo cripto, é o momento do bear market, momento da queda de valorização, momento do mercado urso, é aquele momento que ninguém quer saber. Ninguém não está nem aí, não quer saber, cada um está preocupado mais com o seu próprio umbigo, quer lá saber de cripto, de Bitcoin, quer saber de nada. Pois bem, isso é verdade. E continua sendo verdade. O melhor momento para se comprar é no bear market. E eu vou provar para você que é no bear market é onde as baleias acumulam. E no bull market é onde as baleias se desfazem do que elas acumularam. Como que você pode identificar então um bear market? Pois bem, aqui está o gráfico do Bitcoin, gráfico semanal. Você consegue aí da sua casa entrar no site TradingView, tá bom? Tá aqui, ó, tradingview.com, tá certo? Criar a sua conta e ter esse gráfico aqui à sua disposição. Tudo bem? Eu vou deixar o link do TradingView
aí na descrição do canal e na descrição do vídeo para que você possa ter um fácil acesso, ir lá e criar sua conta no TradeView, tá bom? Tem opções pagas e tem a opção grátis. E a gratuita vai te atender muito bem. Vai ter umas propagandinhas num cantinho ou outro aí. Nada que vai te atrapalhar no teu dia a dia. E com acesso a esse gráfico, exatamente esse aqui que você está vendo, você vai lá, busca pelo gráfico BLX, que é o gráfico maior que tem do Bitcoin, ou você pode buscar o gráfico BTC-USD, que é o gráfico em dólar. Aí tem aqui Bitstamp, Coinbase, pode usar esse aqui, é o Index, tá? Que é do próprio TradingView, que tem toda a história do Bitcoin, tá bom? Eu estou usando o BLX porque eu não tenho nenhuma anotação nele, né? No Index eu já tenho, mas eu recomendo o Index para você. Então tá aí o BLX, né? E você, no caso, pode muito bem usar o Index lá do próprio TradingView. Você vai lá, faz a sua busca, né? Busca por símbolo e encontra-se lá o gráfico do Bitcoin. Ok. Você precisa entender que no mundo de investimento, no mundo financeiro, tudo funciona em ondas, tá? Por isso que tem muita alusão aos seres do mar, por causa das ondas do mercado, ondas de alta, ondas de baixa, aí fala assim baleias, fala assim sardinhas, fala assim tubarão, consegue entender? É justamente por isso, porque vem ondas, né? E no mar é que nós temos as ondas. Pois bem, sabendo que tudo no mercado financeiro é em onda e que nada sobe para sempre e nada cai para sempre, a não ser que a empresa ou o ativo faliu, né? Passou dessa para uma outra. Mas o que não é o caso aqui do Bitcoin. Tudo que sobe também desce. E tudo que sobe muito rápido também vai descer muito rápido. Tá? Então, tendo esses princípios básicos aí na sua mente, vamos analisar aqui. Então, voltando aqui no Bitcoin, olha só. Nós temos aqui período de alta, o seu topo começou a voltar a mostrar retração, ou seja, uma queda numa semana. Cada barrinha dessa corresponde a uma semana. Queda na outra semana, ó, uma recuperação, mas a recuperação não chegou ainda a superar essa outra aqui, ou seja, uma tendência de baixa foi instaurada aqui. Então aqui tivemos um topo, tendência de baixa, um pullback, tendência de baixa, capitulação. O que é capitulação? O que é capitulação? É quando, depois de uma tendência forte de alta, como nós tivemos aqui em 2017, que foi um bull market, tá bom? Que foi um bull market, encontrou-se o topo, o preço começou a cair, tivemos um pullback, continuou a cair. Quando você pensa que não vai cair mais, já chegou no fundo do poço, pelo amor de Deus. Aí vem a capitulação final, que é quando as pessoas desistem daquele ativo. Eu desisto. Não aguento mais ver o meu dinheiro diminuindo, 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 diminuindo. Eu quero me desfazer, não aguento mais. Lembra no começo do vídeo que nós falamos que o momento de você comprar é quando ninguém quer saber mais do ativo? É exatamente esse momento aqui, a capitulação. É quando as pessoas tomam ódio, raiva do ativo. Por que que essas pessoas tomaram raiva do ativo? Porque elas compraram no momento errado.
compraram o ativo no momento de alta absoluta, no momento de hype, no momento que todo mundo está falando, ai, vai chegar na Lua e que não sei mais o quê. Cuidado. Quando você vê esse tipo de vídeos, ou de propaganda, ou de pessoas falando por aí, nossa, vamos a tal número astronômico, seja lá ele qual for, está perto de um topo de mercado. E quando você vê as pessoas não querendo saber mais do ativo, com raiva do ativo, estamos próximos do fundo do mercado. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, entendendo que essas pessoas compraram no momento errado, é óbvio que elas estarão passadas de raiva, porque o ativo começou a cair, e elas com esperança. Caiu um pouquinho, caiu aqui 2 semanas, voltou uma semana, ai, vai subir, vai subir, eu vou conseguir ganhar dinheiro com esse ativo. Aí ele pega, mais outra queda de 2 semanas. Aí uma semaninha aqui verde, começou a subir, ela vai. Ou seja, é o investidor que tem fé, é o investidor emocional, é aquele que ora, pede para Deus, Deus me ajuda, Deus faz valorizar. Deus não está nesse negócio aqui não, viu? Deus não vai interferir em ativo para subir ou descer não, tá? Deus já colocou as ferramentas aí disponíveis para que você possa estudar, se preparar para investir no momento certo. Porque até onde eu entendo de Deus, aquilo que você planta, você colhe. Então, se você plantou comprando o ativo no momento errado, de alta extrema, você vai colher os resultados de ter comprado um ativo em alta extrema. Que é o que? A desvalorização. Tudo que você plantou, você colheu. Então tira Deus dessa, tá bom? Investimento não se tem emoção, tá? Investimento se usa-se a razão, o estudo e o preparo, tá bom? Pois bem, então, bull market, topo de mercado, reversão do preço, suspiros de alta para dar aquela esperança para o pobre coitado que comprou aqui no topo, né? E aí ele já fica possesso de raiva porque ele toda vez que ele entra né, para respirar, né, ganhar um pouco de ar, de esperança que aquilo vai subir, aquilo começa, ele desiste, não quer mais, não aguenta mais ver o ativo se desvalorizando e capitula. Ou seja, se desfaz mesmo no prejuízo e não está nem aí, parte para outra. Pronto. É isso que significa essas últimas barras aqui, ó, vermelhas grandes, sem mais nenhum suspiro como esses aqui, ó. Tá bom? Essa é a capitulação. E após a capitulação, nós temos o que? O tão bonito fundo de mercado. Tá aí, o fundo de mercado. Quando ninguém quer saber mais do ativo, é lá que você deve comprar. E é aí que as baleias também estão comprando. E eu vou te mostrar. Tá bom? Então, isso aqui é para você poder entender que essa psicologia do mercado, ela se repete, tá? Ela se repete e eu vou mostrar aqui para você também. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Eu tenho também uma. Esse aqui, ó. Exatamente esse aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a psicologia do mercado. Tá vendo? Psicologia do mercado. Olha só. Então nós temos aqui o fundo do mercado, tá vendo aqui?
fundo do mercado, que é a depressão. Ó, depressão. O que que diz aqui, ó? O dinheiro da minha aposentadoria foi perdido. Como que eu poderei pagar por coisas novas pelas minhas contas? Eu sou um idiota. Ou seja, aqui é o fundo do mercado. É isso que nós encontramos aqui, né? Como eu mostrei para vocês aqui atrás, ó. Opa, não, não é isso que eu quero. Como eu mostrei para vocês aqui atrás, é a capitulação, né? Foi isso que aconteceu aqui. Aqui, acho que eu usei foi isso. De um topo, nós chegamos na capitulação, que encontra-se o fundo do mercado. Aqui. Fundo do mercado. Depois do topo, chegamos no fundo do mercado, exatamente aqui, que é o que corresponde a esse aqui, a depressão. Tá? Aí logo depois do fundo do mercado, vem que fase? Vem a fase de desconfiança. Né? Você começa a observar o ativo voltar a subir, né? Como aconteceu aqui, ó, topo de mercado, fundo de mercado, aí o ativo começa a subir, porque depois do fundo, as baleias começam a comprar, e aqueles outros investidores sagazes também começam a comprar. As pessoas que já venderam já se desfazeram, ou seja, a pressão vendedora já praticamente acabou. E o que acontece? O preço daí começa a subir. Aí o que essa pessoa aqui, né? Tá? Isso aqui é o cheat sheet da Wall Street, né? Que mostra a psicologia do mercado. Aí o que essa pessoa que capitulou, que vendeu no prejuízo, que chegou aqui na depressão, no fundo do mercado, e lá ela resolveu se desfazer do ativo, bem próximo já do momento dele começar a subir novamente, né? Porque é assim que acontece, com os investidores sem conhecimento e despreparados, né? Aí o que acontece? O preço começa a subir, consegue ver aqui? O preço começa a subir e esse investidor que estava em depressão entra na fase de desacreditar, ele não acredita mais naquele ativo. Aí ele vai falar o quê? Ah, essa subida aqui é subida de pega-trouxa. É o que ele fala aqui. Tá desacreditado já, coitado. É, saiu todo regaçado, machucado, né? Dessa aventura dele de estudar, né? De entrar no mercado sem estudar, e aí se arrebentou todo, aí ele não acredita. Aí aqui começa a subir. Aí ele fala o quê? Ah, isso aqui é para pegar trouxa, eu não vou cair mais nessa. Tudo bem. Ele não entra nessa, porque ele acha que é coisa de trouxa. Tá bom. Depois da fase dele desacreditar, né, o ativo continua subindo. Aí a gente passa daqui, né, desse lado direito para cá, para o lado esquerdo, né? O ativo continua subindo. Aí ele vê que aquele ativo começa a se recuperar, né? Aí ele começa a pensar assim, rapaz, parece que o negócio agora embalou de novo, né? Olha, já saiu de tal número, já está em tal número. Esse negócio está ficando interessante. Eu acho que esse negócio vai ter futuro. E é exatamente isso que acontece quando nós chegamos aqui, né? Ou seja, já na recuperação de pelo menos metade para frente lá do valor do ativo, né? Do fundo, digamos assim, que já é essa outra altazinha que nós já temos aqui. Daí, beleza. Vamos continuar observando aqui no gráfico o que é que acontece, né? Olha só, aquela altazinha que ele já começou a ter esperança, né? Olha para onde é que já não foi parar o ativo. Aqui. Olha a altura que já está. Coisa linda. Né? Vamos ver aqui no cheat sheet.
Então pronto, ele saiu daqui da esperança, né? Ele começou a ver que o ativo pode muito bem, começou a se recuperar, nossa, já subiu 50%, ai meu Deus, e agora entra ou não entro, entra ou não entro, que medo, perdi tanto dinheiro, ai meu Deus, e se ele volta a cair, ai meu Deus, pronto, ele não entra ainda, esse cara não entra ainda, tá? E o ativo faz aquela subida exponencial. Aí ele entra na fase do otimismo. Uau! Olha o tanto que esse ativo já subiu. Meu Deus, isso é real, tá acontecendo, é real. Eu preciso entrar. Eu preciso entrar. Ai, meu Deus. Então vamos dar uma olhada lá no mapa, aqui no gráfico. Ele é aqui nessa fase, tá? É aqui nessa fase. Ele vê o quanto que ele saiu lá do fundo do poço para chegar aqui e ele entra em desespero, né? Ai, meu Deus! Por quê? Por que que eu não entrei lá atrás? Ai, nossa, olha só que coisa que está acontecendo. Esse é o momento do otimismo dele, ou seja, as suas energias estão cada vez sendo acumuladas e ele está pulsante de vontade de entrar no mercado, né? Mas uma boa parte dele já entra aqui nesse momento do otimismo, mas uma boa parte ainda não entra. Vamos voltar aqui para o cheat sheet, beleza. Daí, chegamos na fase em que a maioria acredita agora, que é a fase de crença, crença. Ou seja, ele flipou. Aquilo que ele já, os medos e os anseios de dúvida que ele tinha já ficaram para trás. Ele entrou no mercado, né? Então aqui é onde a maioria entra, né? A maioria que está ligada, tá? A maioria que está desligada ainda não está entrando ainda no mercado, porque ela só vai começar a entrar no mercado quando aparece na notícia, Bitcoin 100 mil, Bitcoin é o ativo que mais dá retorno no mundo, é o melhor ativo do mundo. O presidente dos Estados Unidos fala que o ativo Bitcoin vai ser a coisa maior e melhor dos Estados Unidos e todo mundo fala, todo mundo está falando coisas boas, coisas incríveis, está na notícia em todo lado. É aí que a maioria, que essas pessoas desatentas vão entrar, tá? Mas esse cara que já tomou uma pancada, ele já está mais ligado nas coisas, né? Então ele está um pouco com o pé mais atrás. Aí ele já começa a entrar aqui. E o que que diz aqui o cheat sheet? Hora de botar tudo, ou seja, de investir tudo. Tudo que ele tem agora ele já entra nesse momento aqui. E qual é esse momento que corresponde aqui no gráfico? É esse rampante aqui, ó. Tá vendo? É exatamente esse rampante aqui. Ele saiu aqui do momento de esperança e é nessa subida vertical aqui que nós temos essa parte do otimismo dele, da parte que ele acredita mesmo que agora ele vai ficar rico. Depois que o ativo já subiu bastante, já tá já do meio para o fim, aí ele está entrando. Entrou com tudo que ele tinha. Beleza. Depois dessa fase de acreditar, ele entra na fase de quê? De thrill, de estar super empolgado, porque ele viu que o que ele fez está dando certo. Ou seja, do momento em que ele entrou ao momento do thrill, dessa emoção positiva que ele está tendo, ele viu que a coisa valorizou, né? E ele está lá pensando: nossa, meu Deus, eu preciso falar para as pessoas que eu conheço, meus amigos, meus familiares, para eles também entrarem, porque está dando certo. Isso vai me deixar rico. Só que ele não, ele está com o raciocínio um pouco ainda desregulado, porque ele não entrou no fundo do poço, ele já entrou já no negócio, já estava lá em cima, já rampando do meio para o fim, já para o topo, e ele está crendo que ele fez a melhor coisa da vida dele.
tá certo? Melhor coisa da vida dele, tá falando para os familiares, para os amigos, vamos, entrem que vocês também vão se dar bem. Ok. Aí vamos voltar aqui para o gráfico. Ok. Então eles entraram aqui nessa parte aqui, né, de acreditar, parte do trio, que mais aqui acima, que é a parte onde ele está lá contando para todo mundo, e chega-se na parte da euforia extrema, absoluta. Voltando aqui no cheat sheet, aqui ó, euforia, é onde ele está se pensando, nossa, eu sou um gênio, olha o tanto de dinheiro que eu consegui, meu Deus do céu, e os familiares, os amigos que também foram convencidos por ele, também está nesse nível. E ele está lá se pensando, eu serei um milionário, porque isso aqui vai subir muito mais e eu vou ter muito mais dinheiro e serei milionário. Só que a fase de euforia é a fase final do bull market. Vamos voltar para o gráfico. Euforia é o topo aqui, ó, do bull market. É aqui onde as pessoas mais desatentas entram, que é onde tudo está na mídia, todo mundo está falando e tal, e dá no jornal e aquilo mais, aí vê notícia de uma pessoa que ficou rica, outra pessoa também que ficou milionária, e aí essa pessoa, eu também quero, eu também quero, eu também quero, e pimba, entra no topo. Da mesma forma que esse abençoado em questão que nós estamos falando, agiu da última vez. Só que agora ele foi um pouquinho mais sagaz e entrou no meio do caminho, né? Não entrou no topo como da última vez, mas mesmo assim ainda não fez lá grande coisa. Mas vamos continuando aqui. Depois da euforia, que é o topo do mercado, o mercado começa o quê? Reverter. Reverte, assusta a pessoa, mas ele tá tão crente e confiante que ele fez a melhor coisa da vida dele e acha, isso aqui é só um, um esfriamento temporário, que é essa fase aqui ó, de complacência. É só um momento de esfriamento temporário até a coisa rampar de novo, porque isso aqui é claro que vai subir mais, tá maluco? Como que não vai subir mais? Vai subir mais. Isso aqui não é nada ainda, pelo amor de Deus. É normal, tem lá mesmo um pullbackzinho para depois a coisa continuar subindo. Ah, que isso? Pois bem, é a período de complacência. E voltando aqui no gráfico, é exatamente isso aqui, ó. Pullback, entendeu? Aí ele já começa a ficar em desespero, porque voltou praticamente pro ponto que ele entrou, né? Ele falou: ah, você acha que eu vou passar esse tempo todo aqui comprado e eu não vou ganhar dinheiro com isso? Ah, voltou aqui um pouquinho, mas vai subir mais. Aí, de fato, sobe um pouco mais nessa fase de complacência. Aí ele, tá vendo? Não vai me enganar dessa vez, não. Vamos, 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 vamos. Vamos ficar rico. É, beleza. Fase de complacência. Ele pensando que é apenas um cool-offzinho, um pullbackzinho, para a coisa continuar para a lua. Vamos para a lua. Vamos para a lua. Então tá. Vamos pensar aqui. Vamos voltar aqui para o cheat sheet. Complacência. Depois do período de complacência, vem o período de ansiedade. O que é o período de ansiedade? Ele começa a ver que o preço está caindo mais do que caiu antes do período lá de complacência, né? Ele começa a pensar, uai, mas esse pullback aqui tá durando mais do que eu pensei, tá indo mais fundo do que eu pensei. Poxa, eu já tô no vermelho de novo e muito mais no vermelho. Meu Deus! Vamos voltar aqui pro gráfico. É exatamente isso aqui, ó. Ó, aqui é o topo, euforia. Aqui a complacência, o preço cai, dá aquele respiro, dando esperança. Logo depois,
mais para baixo ainda, ou seja, já está abaixo de onde ele entrou. Aqui no período de complacência, geralmente está no 0 a 0 ali e ele não quer se desfazer porque ele tem a esperança que a coisa vai continuar subindo, que ele não ia ficar investido lá se não ganhasse nada. Pois bem, aí aqui já é o período de ansiedade, ele já começa a ficar com o coração acelerado, vendo que o negócio já está no vermelho de novo, aí ele não acredita, já não é possível. Não é possível que eu cometi o mesmo erro de novo, mas eu devo mesmo ser um abestado. Vamos pensar assim, né? Depois do período de ansiedade, é exatamente esse período de negação, né? Que ele começa a falar: não acredito, isso precisa voltar para cima, não acredito que eu cometi esse erro. É o período aqui de denial, ou seja, de negação, que é esse período aqui na qual ele já está no vermelho de novo, mesma forma que ele estava anos antes, né? Já o preço já está abaixo do preço que ele entrou. E ele continua lá, né? Com raiva, mas ainda não vendeu. Voltando aqui para o cheat sheet, depois do período de ansiedade, que ele analisa lá que está demorando muito para voltar a subir, depois do período de negação, que ele vê que ele já está pulsando de raiva, o coração acelerado, né? E pensando, não acredito que isso não vai voltar a subir. Não acredito. Ele entra agora no estágio do pânico. Ou seja, é o momento que ele fala: meu Deus, eu preciso vender. Isso não vai subir mais. Só vai cair. Misericórdia, Jesus. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. É esse momento aqui, ó. Dessa queda aqui é o momento do pânico, né? Pânico e o momento de capitulação, que é o momento que vem seguindo logo. O pânico é a capitulação. É onde a pessoa vende no fundo do poço, no prejuízo total, né? Aí passa pela raiva, né? Passa pela raiva, tenta ver onde foi que ele errou, o passa pela depressão, aí depois o ciclo se retorna novamente, de descrença, de esperança, de otimismo, de crença, de thrill e de euforia, ok? Então, é assim que o mercado funciona. E aqui no gráfico, você consegue identificar exatamente esses momentos da psicologia humana agindo na influência de compra e venda do preço dos ativos, né? Capitulação, lembra que nós falamos? Capitulação, venda, velas de venda extrema, as pessoas se desfazendo, não quer mais saber e acabou-se. Tá aí. Quero mais saber. E é aqui que as baleias estão comprando. Fundo de mercado. E é aqui, ó, aqui que as baleias estão comprando fundo de mercado, ok? E eu vou mostrar agora para vocês. Olha essa imagem aqui. Eu até desenhei aqui uns quadradinhos, verde, amarelo e vermelho. O que nós temos aqui? Bitcoin, corretoras, baleias, aspecto em todas as corretoras. Ou seja, essas ondas roxas aqui, ou azuis, são os momentos em que as baleias estão comprando os bitcoins e o momento em que elas estão vendendo os bitcoins. No verde, aqui, é onde elas estão comprando, na sua grande maioria, comprando Bitcoin. Conseguem ver essa linha branca aqui no fundo? Olha. Isso aqui é o preço do Bitcoin, tá? Tá bom?
Vamos voltar aqui para o gráfico para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Ó. Conseguem ver aqui a semelhança? Olha esse fundo aqui quadrado aqui, ó. Capitulação. Lembra que nós falamos da capitulação? Aquela vela vermelha intensa que liga lá, joga o preço lá para o fundo do poço. Aqui, ó. Essa vela de capitulação. Olha ela aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vela de capitulação. Preço reto, achatado aqui, plano, fundo do poço. Capitulação, fundo do poço. Dentro do quadradinho verde que eu coloquei aqui, que é o momento em que as baleias começam a acumular. Tá bom? Olha só. Vela, fundo do poço, plano. Então, daqui em diante, as baleias começaram a acumular. Porque elas viram que os preços não vão cair mais, chegou ao fundo do poço, ou seja, por mais que as pessoas ainda estejam querendo vender, o preço já não está baixando mais do que aqui, estabilizou ali, ó, no fundo do poço. E é exatamente nesse momento em que as baleias começam a acumular, ó. Chegou no fundo do poço, elas ainda não estão acumulando, elas ainda estão aguardando, né? Aí o preço começa a se recuperar e aí elas já começam a comprar, ó, começam a comprar. Ah, preço recuou, mas mesmo recuando, não chegou mais no fundo do poço, ó. E aí elas continuam o quê? A acumular freneticamente, ó. Tá vendo, ó? Ó, isso aqui tudo é acumulação, ó. Aí o preço vai subindo, o preço vai subindo, o preço vai subindo, e aqui elas estão acumulando freneticamente. Dentro desse período aqui do fundo do poço, o período verde, é o período em que as baleias estão acumulando e está aqui a prova para vocês. Eu vou deixar o link ainda para vocês poderem entrar aqui nesse site e vocês mesmos acompanharem por si mesmos, tá bom? Esses amarelos aqui, também é período de acumulação, mas também é período que muitas também estão vendendo. Aquelas que compraram aqui, parte delas estão vendendo aqui e parte ainda continuam comprando aqui. Já no vermelho aqui, né? Que já no vermelho, elas já estão vendendo, tá? Já estão vendo? Pode ver aqui, ó, que aqui embaixo a coisa estava bem mais frenética, aqui também bem mais frenética. Agora aqui nessa parte de topo, no vermelho, olha, já não está assim tão frenético quando aqui no amarelo e aqui no verde, ó. Tá vendo a diferença? Então aqui elas já estão vendendo, que é o que corresponde ao topo de mercado, ó. Topo. O período que o Bitcoin chegou aqui nos 70 mil, ó, o preço já não estava mais naquele rampante lá para cima, ó. E as baleias vendendo, ó. Aí o preço pulou lá para 100 mil. Você acha que as baleias entraram comprando? Cadê? Cadê o frenesi das baleias aqui, ó? Não tem. Não tem, ó. Por quê? Baleia não compra em topo. Baleia compra em fundo. Fundo no máximo do meio para trás, mas nunca do meio para frente. Do meio para frente as baleias estão o quê? Vendendo. Então, fundo de mercado é o melhor momento para você comprar. Topo de mercado, que aqui nos 70 mil, como mostramos para você e mostrei para vocês, não tem muita baleia acumulando aqui. Muito menos depois que o preço chegou aqui nos 100 mil. Não tem muita baleia acumulando aqui. Pelo contrário, elas estão o quê? Vendendo. Tá bom, pessoal? Então, era essa informação que eu gostaria de trazer para você. E o site que você pode encontrar essas informações é exatamente esse aqui, ó. CryptoQuant, ó. Tá? CryptoQuant.com. Você entra nesse site,
vai aqui Flow Indicator, né? Bitcoin, Flow Indicator, Exchange Well Ratio. Aí você consegue encontrar essas informações aqui e você tem aí à sua disposição você saber os momentos em que as baleias estão comprando e os momentos que as baleias não estão comprando. Para assim você, meu amigo investidor, poder fazer melhores escolhas no momento de você comprar os seus ativos e não ser como esse cidadão do exemplo que nós utilizamos, usando Wall Street Cheat Sheet como pano de fundo para a psicologia da pessoa, do ser humano no mercado. Quando ela está despreparada, é assim mesmo que ela age, tá certo? Mas como você segue esse canal, é inscrito nesse canal e vê o vídeo todo, né? Porque geralmente a maioria dos meus vídeos são longos mesmo. Então, se você é o tipo de pessoa que não tem paciência, quer informações rápidas de TikTok, de Reels de Instagram, você está realmente ferrado, tá bom? Porque lá você não vai conseguir obter conhecimento suficiente para você poder navegar nessas águas. Eu sinto muito. Mas se você está até agora aqui, depois de 40 minutos de vídeo, é porque você é uma pessoa diferenciada, você está pagando o preço para aprender e com certeza, quanto mais conhecimento você adquire, melhor investidor você se torna e a probabilidade de você ser bem sucedido aumenta exponencialmente. Então, não seja o fulano de tal que nós usamos no exemplo, tá? Seja uma sardinha que nada com as baleias, tá certo? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Se inscreva, compartilha, curta o vídeo e eu agradeço grandemente pela sua presença aqui. Vou ficando por aqui. Peço que Deus continue iluminando a sua vida e te abençoando e até a próxima. Tchau!